Rádio CPT, uma boa companhia para você. E com o programa especial Memórias Yelbe, e vamos continuar com a família Lehmbauer. E Rádio CPT, uma boa companhia para você, Cristo para todos. Nos programas anteriores, nós tivemos aqui no estúdio o pastor Oscar e com sua irmã, que foi a irmã Lois, que foi uma programação muito interessante também, com informações ligadas e relacionadas à família e também a questões pessoais de um e de outro. E hoje nós vamos ter aqui o pastor Mário Lehmbauer. Ele é pastor emérito já, e ele está no estado do Espírito Santo, lá onde ele mora com a sua esposa, Cristiane, e também atua ainda na congregação, ajudando e colaborando. E o pastor Mário é amigo da gente, meu amigo, foi vice-presidente da igreja na época que eu comecei aqui no Instituto Histórico da IELB. Então, pastor Mário, eu gostaria de pedir se o senhor pudesse dar uma saudação inicial para os nossos ouvintes e principalmente para aqueles que nos assistem. Com você, pastor Mário. Eu quero saudar cordialmente a todos os ouvintes e espectadores na paz do Senhor Jesus Cristo. A vida, ela nos ensina muitas coisas, especialmente quando a gente está aposentado, a gente vai aprendendo mais de como a vida é importante, como cada momento, cada oportunidade que nós temos na vida é importante. E como também o nosso passado, ele nos ensina e nos traz lembranças boas para a nossa vida no presente. É um prazer estar aí com você, Udo, e com todos os ouvintes. Bem, como eu estava dizendo, então, o nosso grande missionário, pastor Konrad Lehmbauer, ele teve um póstero, interessante essa palavra, né? Eu não gosto muito, mas é isso mesmo, que depois veio também, se formou nos Estados Unidos, e veio também para o Brasil como missionário. E é dele que nós vamos hoje tratar um pouco, que é o pastor Victor. O nome dele é bem comprido, né, gente? Pastor... Quem sabe você me ajuda, Mário? Victor Conrado Emílio Lehmbauer. Isso. Eu não achei aqui nas minhas anotações. Veja só, né? Memória... Esse nome eu sei de cor. Então, nós vamos conversar um pouco sobre as atividades do pastor Victor, que é já um descendente. Imaginem vocês que estão assistindo, ele é descendente do primeiro Konrad Lehmbauer que esteve no Brasil e que chegou aqui na segunda década do ano 1900. E esse pastor Victor, ele estudou nos Estados Unidos e depois aceitou um chamado aqui para o Brasil. O pastor Mário, ele é casado, como já dissemos, com a Cristiane, que é filha do pastor Stern, né? E ele tem os filhos Daniel, Ana Raquel e Vitor Felipe. E Mário, ele se formou em 1974 e atuou
no Rio Grande do Sul, em Sapucaia do Sul e Cruz Alta, e depois ele foi para Minas Gerais, em Teófilo Otoni, por um tempo. E aí desceu de novo para o Brasil para atuar em Castro, no Paraná, na Igreja Reformada, que tem convênio e tem relacionamento excelente com a IELB. E por 2 mandatos foi eleito vice-presidente da IELB. E também atuou numa área de projetos. Foi ali que eu conheci o Mário, ele atuando na área de projetos, na área de encaminhamento a projetos da IELB para os Estados Unidos, e por ele também ter essa facilidade do idioma inglês e esse relacionamento. Esse nome, Lenbauer, tem relacionamento com os Estados Unidos também há muitos anos. Então, eu faria a seguinte pergunta para o pastor Mário, né? Como era ser filho de pastor, e eu sou filho de pastor também, né? No caso, em Arroio do Meio, e estudando no Seminário Concórdia. Como isso o influenciou no ministério? E ainda, quais experiências foram marcantes nas atividades de seu pai, pastor? Eu só lembro que nós gostaríamos de ficar aqui o dia todo, a manhã toda falando. Infelizmente, nós vamos precisar ser assim bem sucintos. Pastor Mário, a palavra é sua. Bem, o que eu posso dizer é que a minha primeira parte da minha vida, que foi lá em Santa Catarina, onde eu nasci, em Arabutã, eu passei a minha infância naquela localidade. Também me influenciou bastante a gostar muito das pessoas simples, gostar muito da terra e, principalmente, apesar de não ver muito o meu pai, porque ele tinha muitas estações missionárias, ou então mission stations, como se chamava naquele tempo, e ele parava muito pouco em casa. Mas isso também me foi dando um prazer muito grande pelo trabalho missionário, levado por essa atividade do meu pai, que conduzia muitas vezes, quando possível, toda a família junto consigo, nos locais missionários onde ele ia. E quando nós, em 59, fomos para os Estados Unidos, o meu pai ele detectou um problema cardíaco, uma dificuldade cardíaca, e que o médico disse que ele tinha que reduzir a sua atividade de trabalho. Reduzir bastante. E, então, quando nós voltamos aos Estados Unidos, ele recebeu esse chamado para Arroio do Meio, e Arroio do Meio só tinha 4 lugares para atender, e o meu pai olhou aquele chamado e disse, bem, 4 lugares, hoje eu tenho mais ou menos uns 30 lugares, passar para 4, isso não é trabalho. Então, ele resolveu aceitar aquele chamado para Arroio do Meio. E Arroio do Meio, evidentemente, que é uma cidade pequena, lá do interior, mas uma cidade em desenvolvimento, intenso desenvolvimento, meu pai logo se envolveu em todas as atividades também do município, no Conselho de Desenvolvimento da cidade, na assistência social, no trabalho rural, na habilitação para pessoas, para agricultores. Então, todas essas áreas, meu pai estava envolvido. Depois de 4 anos trabalhando lá em Arroio do Meio, ele, daqueles 4 lugares, eu acho que tinha mais do que 10 lugares. E ele tinha um espírito missionário muito grande. Isso fazia parte da vida dele. Quando ele ia para um lugar mais distante, então ele passava nas cidades e ele parava nos lugares onde é que as pessoas podiam se encontrar e ele sempre se identificava, dizia, olha, eu sou pastor da igreja luterana.
e nós pregamos a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu, daqui a 2 semanas, vou estar indo novamente para aquela cidade e vou passar por aqui. Então, eu vou ter esse lugar aqui para uma referência minha. E você podia ter certeza que na próxima vez que o meu pai passava naquela localidade, tinha alguém aguardando ele, pedindo mais informações sobre a igreja. E, normalmente, aquele lugar se tornava mais um local missionário, ou um novo local de pregação. Essa aí era a característica do pai. E o pai, ele também tinha, sim, ele tinha uma habilidade com a sua voz, uma voz muito soante, e ele fumava charuto, né? Ele era conhecido por isso também, e ele chamava muita atenção. Quando o pai falava num lugar, as pessoas normalmente se calavam e queriam escutar o que esse homem dizia. E ele sempre aproveitou muito bem essa capacidade, esse dom que Deus lhe deu. Claro, ele com isso, também iniciou muitos lugares que depois nem sempre continuaram, mas ele não deixou de fazer o seu trabalho de evangelização, o trabalho de missão. Essa era, assim, resumidamente, a característica do meu pai. Talvez o que eu posso dizer, o que eu aprendi, o que foi muito importante para mim, é que quando eu já estava no seminário, então, o meu pai, por causa do problema cardíaco que ele tinha, ele estava proibido de dirigir, porque ele poderia ter um ataque a qualquer hora. Então, ele sempre tinha a ajuda de estudantes do seminário que vinham nos fins de semana auxiliá-lo com os cultos. E quando nós podíamos, nós mesmos, Oscar e eu, fazíamos isso também. E com isso nós éramos motoristas dele, nós gostávamos disso, e também pregávamos nesses lugares. E essa foi uma experiência que nós tivemos durante todo o nosso curso de teologia. Nós não tivemos só um treinamento no seminário ou no estágio, mas nós tivemos um treinamento em casa com o nosso pai, o que nos deu uma certa característica semelhante. Claro, pastor Oscar, meu irmão, com dons diferentes, e eu também com dons diferentes, mas nós dois temos uma veia muito grande para anunciar o evangelho a todos que nós encontramos. Talvez, resumidamente, né, eu poderia dizer isso, a respeito, sim, daquilo que está no meu coração. O meu coração, ele está exatamente com essas coisas que eu consigo me lembrar do meu pai. Eu me lembro muito bem. Porque ele esteve em 3 locais, principalmente, né? Além de ajudar também, ele também participava de várias comissões da igreja, também por causa do conhecimento dele, que tinha com o pessoal de Missouri. Então, era fácil ele participar de alguma comissão da igreja que tivesse relacionamento, porque naquela época também temos que lembrar que a nossa igreja, a Yelb, ela era um distrito de Missouri. Então, era importante ter pessoas como talvez meu sogro, como um Lenbauer, e assim, numa comissão que tratava diretamente com o Missouri. Mas, lembrando que o pastor Victor, ele esteve basicamente em 3 congregações, Marcelino Ramos, Arabutã e depois, finalmente, em Arroio do Meio. Em Arroio do Meio teve uma característica muito especial, porque exatamente quando ele começou em Arroio do Meio, em 1960, há 30 anos antes, ou seja, em 1930, foi quando o pastor Conrad Lenbauer, o pai dele, atuou em Arroio do Meio.
Isso é uma situação assim, não vou dizer inédita, mas é marcante, é fácil até de lembrar quando se trata de recordar e tratar das memórias. O que eu gostaria de saber, assim, Mário, se você tem, assim, um caso específico que você lembre ou do seu ministério, ou do ministério de seu pai, quando você ajudava e participava, uma coisa assim que poderíamos chamar de curiosa, imprevista e às vezes triste ou hilariante. Você teria algum caso assim que você pudesse lembrar e relatar para nós aqui da Rádio CPT e também para aqueles que vão assistir este programa? É um desafio. Talvez o que eu poderia lembrar exatamente uma coisa que ainda hoje é feito por muitos pastores naquela localidade. O meu pai, quando ele fazia um enterro, um sepultamento, ele não atirava terra no caixão. Ele jamais fez isso. Ele, em lugar da terra, ele atirava 3 flores. Então, ele dizia terra, terra, cinza, cinza, pó ao pó, sempre atirando uma flor. E, evidentemente, que isso se tornou, assim, quase que um costume da localidade, né, se fazer isso. Ainda há alguns pastores que hoje fazem isso. E eu consigo me lembrar de acompanhar um estagiário durante as férias do meu pai, e como era uma paróquia muito extensa, e nas férias, então o pai também ainda atendia conventos e roca-sales. Isso, durante as férias, dava, assim, muitos enterros. Então, eu me lembro de um colega nosso, o Cláudio Raschke, ele foi um daqueles estagiários no período de férias. E ele se tornou tão hábil em sepultamentos, eu acompanhei ele em vários desses lugares, porque ele não conhecia os locais, e eu, por acompanhar meu pai, eu conhecia os lugares, e então pude levar, auxiliar ele nesse seu serviço. E ele atirava as flores, assim, de tal maneira que, quando elas caíam no caixão, elas caíam em sinal de triângulo, lembrando a Trindade. Eu falei para o Cláudio, eu disse, Cláudio, você aprendeu muito bem, viu? Atira as flores e dá lá o símbolo de Deus em cima do caixão. Esses caras estão com Deus mesmo, não tem outra maneira. E eu me lembro disso assim com saudade, e eu ainda hoje eu faço também a mesma coisa. Num sepultamento eu não atiro terra no caixão, eu atiro flores, as 3 flores, lembrando a terra, a cinza e o pó. Então, é um caso, né, assim, talvez outros pastores também o façam, só que eu nunca vi, e por causa disso, eu lembro desse caso, assim, especial do meu pai. E, claro, também me lembro de que, quando eu era menino, e a gente estava no culto, sentado no banco, e se a gente ousasse conversar, ou dizer alguma coisa para o amiguinho do lado, né, o pai batia a mão lá no púlpito e dizia, Mário, Rui. Os pastores tinham uma maneira mais direta de se relacionar com a família durante o culto. Pelo menos eu achava. Eu, hoje em dia, não faço isso, mas naquele tempo se fazia. E o pai fazia isso com muita tranquilidade. Assim como ele também dava os cultos em alemão e depois traduzia para o português, principalmente lá em Santa Catarina, onde é que tinha mais gente. E depois, lá em Arroio do Meio, também havia um lugar chamado Espicado, onde é que os cultos eram em alemão. E o pai, então, pregava lá em alemão, e quando passou um brasileiro a entrar no culto, ele começou a fazer um pequeno resumo.
do sermão lá em Picada-Esse, também, quando ele ia, então, dar aquele culto naquela localidade. Oscar e eu, nós sempre acompanhávamos. Eu até fiz o meu exame de confirmandos lá em Picada-Esse, porque eu já estava no seminário e naquele ano tinha exatamente com uma turma de confirmandos lá em Picada-Esse, e eu fiz meu exame lá. Não era mais fácil do que em Arroio do Meio, mas eu fiz o exame lá e depois a confirmação em Arroio do Meio. As coisas tinham que ser feitas. A gente estava no seminário, mas a gente também tinha aquela... Nos primeiros anos do seminário, a gente só ia no inverno e no verão para casa. Às vezes, nem no inverno não íamos. Mas depois, com a facilidade da comunicação, principalmente do transporte, nós conseguíamos ir todos os fins de semana para casa. No período de teologia, eu provavelmente ia todos os dias para casa. Naquele período, eu já era professor de inglês, no cursinho de inglês do Walter Otten, Frederico Otten, né? Então, nós tínhamos o Practical English Course, e então lá eu também fazia o meu dinheiro, tempo de estudante, pagava os meus estudos do seminário e também ter o dinheiro para, no fim de semana, poder ir para casa. Era o tempo, né? A vida era assim. Era bem, bem, bem bom. Eu lembro com saudades todo esse período. Eu tenho certeza, Mário, que bastante do que tu falaste é cultural também. E eu, infelizmente ou felizmente, eu acho que felizmente, né, posso comparar algumas das atitudes que você aprendeu em casa, era muito semelhante, né, às nossas origens, eu diria, germânicas, porque mesmo você que veio via Estados Unidos, né, com a sua família, seus antecessores, mas a cultura, ela mostrava isso. Quando você falou da mesa, por exemplo, nós não tínhamos vez na mesa para falar. Eram os adultos que falavam e a gente está contente que podia estar junto à mesa, mas era um sistema, na época, eu acho que funcionava muito bem, porque a gente aprendia mais do que tentava ensinar para aqueles adultos que estavam ali também juntos, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, não só do nosso aniversário, teu e meu, tem uma diferença de 9 anos, mas no aniversário nós temos uma diferença só de um dia. Um é dia 24, que é você, e eu dia 25, que sou eu. Então, tem algumas coisas bem interessantes que são notórias, e eu gostaria, por isso também, ouvir alguma coisa assim, que você atuou naquela mesma forma que eu citei do seu pai. Você atuou na IELB como vice-presidente e também atuou na área de projetos. E eu acho que antes ainda de você ser eleito, você tinha uma atividade especial na IELB também. Acho que foi isso, que você não foi diretamente do seu ministério pastoral, mas sim para uma área algo administrativa na IELB como um todo. Você teria como falar alguma coisa assim, como isso foi bom para você? Eu me lembro do seu adjunto aqui no Monte Serrato, aqui na administração da IELB, que era... Eu ontem de não tentei me lembrar o nome, mas você pode até citar ele. Era uma pessoa que ajudava muito você. Conta um pouco sobre essas atividades relacionadas com os projetos, que foi a época quando a Missouri foi regularmente cortando verbas nos orçamentos para o Brasil, e
então se trabalhava de uma outra forma nessa ajuda, que eram os projetos. O senhor podia falar um pouco disso, que eu acho que é importante a igreja conhecer isso, de quem atuava diretamente nessa parte. Talvez só lembrando, Udo, que a minha irmã, né, a Lois, faz aniversário no dia 23, né? Eu faço dia 24 e você faz, então, no dia 25. Estamos aí mais próximos ainda, né? Mas o meu pai, ele foi secretário de missão na IELB, acho que durante 18 anos. Naquele tempo não tinha os vice-presidentes, assim, tinha a diretoria normal, que os pastores ficavam nas suas congregações e exerciam o seu mandato. Mas também tinha aquelas atividades especiais de missão, né? Então tinha a comissão missionária na IEL. Meu pai, ele foi o secretário, quer dizer, o dirigente dessa comissão missionária, que, se não me falha a memória, durante 18 anos. Então, ele atuou na missão da IEL, principalmente buscando também recursos no exterior, principalmente naquele tempo havia muita necessidade de jipes, né, porque a maior parte das estradas não davam condições de traficabilidade, então o jipe ele tinha aquela tração dianteira e levava, então, os pastores para os seus locais. Quando eu fui eleito para a área de missão, e então eu trabalhei durante 4 anos nesta área, e sempre muito envolvido em recursos provenientes dos Estados Unidos para suprir as nossas necessidades, principalmente em novos campos, em novas áreas. Então, vários projetos foram criados para a colocação de pastores, porque as nossas congregações não tinham como absorver toda a demanda que nós tínhamos no seminário. Então, vários projetos foram criados com o auxílio de recursos do exterior para a colocação de pastores em comunidades grandes ou então em novos locais. Então, isso foi Mário, uma... Sim. Dá licença. Eu me lembro muito bem que eu li num documento que eu tenho à mão aqui, do ano 66, quer dizer, era seu pai, quando você falou daquela questão dos jipes, né? Sim. Então, até numa correspondência que ele fez para o então presidente da época, ele lembrou numa nota de rodapé: gente, vamos lembrar a igreja de que tanto a Volkswagen, a Willys Overland do Brasil, como a Volkswagen, estava vendendo os veículos com descontos especiais para pastores e para a igreja. Ele botou isso numa nota de rodapé, só que eu não posso nem ler, porque é em inglês, imagina, eu não sei por que ele botou isso separado, mas eu me lembrei muito quando você falou da questão dos jipes. Então, isso é verdade, era um tal de jipe substituindo a charrete e o cavalo pelo jipe com tração nas 4 rodas. Obrigado pelo parênteses. Isso é bem interessante, foi uma época de desenvolvimento muito grande da nossa igreja, principalmente na expansão para o norte e nordeste, especialmente para o oeste também, né, nordeste, lá para as frentes avançadas, né, que eram chamadas de missão. E havia sempre a necessidade, não havia estradas que pudessem ser trafegadas, né, com veículos diferentes do que jipes. Então, isso foi muito importante. Mas, depois disso, depois de ser vice-presidente de missão da IELB, eu fui reeleito, mas na área de ação social. E na área de ação social, eu me vi assim na obrigação de me capacitar um pouco melhor, porque na área de missão era seguir aquilo que a gente sempre fazia, mas na área de ação social havia um início de uma legislação muito complexa e muito grande no Brasil. Então, eu aproveitei esse período também para fazer o curso de serviço social na obra. Então, eu também sou graduado em serviço social,
sou assistente social, o que foi muito benéfico para mim naquela oportunidade de trabalho na IELB. Eu pude usar todo o conhecimento que eu adquiri, também a capacitação e a habilitação para atuar nessa área e colocar isso na igreja. Então, muitas coisas tiveram que ser feitas nesta época e também essa necessidade que havia de atendimento às necessidades das pessoas, principalmente nas grandes cidades, porque se antes a igreja estava indo para o interior, agora ela estava retornando de novo para as cidades, os filhos e netos estavam voltando para as grandes cidades em busca de trabalho, e nem sempre esse trabalho estava tão fácil, porque as pessoas vinham para os centros urbanos sem a capacitação. Então, o trabalho da igreja também estava voltado muito para essa necessidade de capacitar as pessoas para atuarem nas diferentes áreas. E eu também fui, por causa desse serviço que eu realizava na área de busca de recursos lá nos Estados Unidos, eu, então, foi criado um projeto de colocar uma pessoa, um responsável, um coordenador de projetos. E então foi exatamente isso que eu trabalhei durante 4 anos, então, como um coordenador de projetos, buscando recursos nos Estados Unidos para projetos sociais da nossa igreja, para construção e para manutenção dos projetos que existiam nessa oportunidade. Foi um período assim muito abençoado, porque os irmãos americanos estavam num período assim de muita necessidade, parece, de continuar auxiliando principalmente nessa área. Eu também fiz um curso, uma capacitação para defender pessoas com deficiência, as pessoas que têm uma deficiência intelectual de desenvolvimento. Então, eu fiz uma capacitação durante esse período lá nos Estados Unidos, para poder atuar também nessa área, onde nós temos uma lacuna muito grande. Nós não sabemos bem como lidar com as pessoas com deficiências. Pessoas com deficiência são olhadas pela igreja como problemas, como dificuldades, enquanto que elas são oportunidades. As pessoas com deficiência abrem muitas portas para a igreja para anunciar o evangelho. Então, isso foram períodos na minha vida onde eu aprendi muito. E eu acredito que, assim, também pelo fato de eu ter atuado durante um bom tempo na igreja reformada, eu não atuei como pastor na igreja reformada. Eu fui deão escolar. Eu fui deão numa escola agrícola dos holandeses lá em Castro, no Paraná. E esse período, nessa escola, onde é que eu fiquei 5 anos, eu aprendi muito. Eu aprendi muito, especialmente como lidar e como processar a questão das diferenças. Como nós temos dificuldade de aceitar pessoas que pensam diferentemente do que nós. E a maior parte das vezes é porque nós não conhecemos essas pessoas bem, e por causa disso essa dificuldade ela aparece na nossa vida. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar junto com a Igreja Reformada, que foi uma bênção muito grande. Eu conheci pessoas, irmãos cristãos sensacionais nessa escola e nessa igreja. E por causa disso, eu acredito que aquela escola, o Instituto Cristão, ele foi uma grande escola para o meu ministério. Eu aprendi
muito e continuo ainda hoje em dia, como emérito, aprendendo com o meu pastor. Agora, eu tenho um pastor aqui na minha congregação que me ensina muitas coisas. E isso é muito importante e é muito bom. Muito bom, pastor Mário. Eu acho que, para mim, acompanhar esses seus relatos, e também aqui para o nosso operador técnico, o amigo Rodrigo Bloch, é fantástico isso, como é a história da nossa igreja. E, desde já, eu gostaria de fazer um agradecimento especial que você aceitou esse convite em a gente fazer um tipo de mesa redonda, assim, né, entre nós dois aqui. É uma mesa meio redonda estranha, né? Mas de poder transmitir aos que nos veem e ouvem um pouco dessa história da nossa IELB. A nossa Rádio Cristo para Todos, Rádio CPT, é uma boa companhia para você e ela busca levar Cristo para todos, também com essas informações assim, muitas vezes contundentes, mas levadas de profunda experiência de um ministério como foi o seu, bem variado, aliás, e com muita dedicação, como foram os ministérios de todos esses queridos Lehmbauer que passaram desde a segunda década de 1900 até os nossos dias de hoje. Eu peço que o senhor, em 1 ou 2 minutos, nos dê suas palavras finais, e aí vamos para o encerramento de nosso programa. Bem, eu gostaria assim de dizer que eu estava assim preparado para essa entrevista. Preparado no sentido de coração, né? Porque eu falei logo, eu vou falar só das coisas que estão no meu coração. Não, mas eu também peguei um livro, porque eu tenho aqui em casa um livro que é The Family Lehmbauer. É um livro bem grosso, né? Que tem a história de toda a família Lehmbauer, desde a Alemanha e com todo o trabalho lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas eu não precisei abrir também, eu acho que não é o que mais interessa. O que interessa, de fato, é aquilo que Jesus, na sua comissão, enviou todas as pessoas, não só os Lehmbauer, mas todas as famílias do mundo, para fazer mais discípulos, para ir batizar e ensinar as pessoas a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. E foi esse o meu propósito quando eu fui para o seminário. E eu só gostaria de lembrar, você falou antes, né, que eu trabalhei em alguns lugares, mas eu comecei em Sapucaia do Sul, depois aqui lá perto de Porto Alegre, e também atuei naquele tempo como professor de ensino religioso, até nas escolas lá do Concórdia, na UBRA, e também como professor de inglês. Até no seminário eu fui instrutor de inglês para as primeiras turmas lá do seminário, lá na teologia, que tinham dificuldade com o inglês. Depois eu fui para a Cruz Alta, de Cruz Alta eu fui para Teófilo Otoni, de Teófilo Otoni eu voltei para a Cruz Alta, novamente fui 2 vezes chamado para a Cruz Alta, e depois, essa segunda vez, fui para Castro, no Paraná, trabalhar no Instituto Cristão, como deão escolar, e depois disso vim para Vitória, Espírito Santo, onde trabalhei 4 anos, aí recebi o chamado da Concórdia de Porto Alegre, onde eu fiquei acho que 3 anos, e aí então eu fui eleito como vice-presidente da igreja, e aí então fiquei 14 anos trabalhando na igreja, em algum dos cargos, ou então eleito. E foi assim, uma bênção muito grande. Todos esses locais, onde é que eu trabalhei, eu deixei o meu coração. E
dei o coração de Jesus para muitas pessoas. E me alegro muito em poder estar agora, nesse período de pastor emérito, podendo ajudar uma congregação aqui em Jacaraípe, onde estou residindo. E junto com a minha esposa, a Cristiane, até agora na quarta-feira nós vamos para Nova Almeida, que é uma praia um pouco para cima aqui no Espírito Santo, e nós vamos fazer uma visita lá e vamos ver a possibilidade de nós iniciarmos também um trabalho missionário naquela cidade. Então, nós continuamos na mesma atividade, nós continuamos atuando na obra do Senhor. E esse é o nosso grande desafio de toda a vida. Então, queridos que estão assistindo, queridos irmãos da IELB e outras pessoas em geral, que nós sabemos que assistem esse tipo de programação, muito obrigado pela atenção e agradeço em especial ao pastor Mário Lenbauer por ter nos dado essa oportunidade desse bate-papo informal, como foi, em que nós conhecemos cada vez mais a nossa querida IELB e oramos para que pessoas, assim como o Mário, que já são eméritos, que continuem também ainda, o quanto possível, atuar diretamente, como ele está fazendo no reino de Deus e na obra de nosso Salvador. Cristo para todos. Rádio CPT, uma boa companhia para você. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/Rádio da IELB e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.